máximo divisor comum, ou, como chamamos, MDC. É tão fácil como um MMC? Sim, super tranquilo. Máximo, você já tem ideia de que sempre é o que você pega maior. Divisor, daqui a pouco falamos sobre isso. E comum, como você já viu, é que pertence a todos ou a muitos, igualmente. Pronto. Se lembra o que é divisor, que puxa a atenção um pouco que nós já estudamos? Exatamente, é a divisão. E a divisão tem uma ideia de repartir, dividir em grupos, tornar grupos iguais. Então, meio que é uma divisão dos números. Então veja o seguinte, qual é o MDC de 4 e 12? Então, primeira pergunta que eu faço, quem são os divisores de 4? O que são divisores de 4, Gabriel? Veja, vamos escrever os números 1, 2, 3 e 4. Como 4 é o maior número, eu vou começar dividindo por 1. Veja, eu consigo dividir 4 por 1 de forma bonitinha? Consigo. Por quê? R$4 para uma pessoa é R$4. Ou seja, 4 dividido por 1 dá 4. Eu consigo dividir 4 por 2? Veja, se uma pessoa recebe R$4 e ela precisa dividir para duas pessoas, dá R$2 para cada um. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Eu consigo dividir o 4 por 3 de uma forma tranquila como eu dividi as outras? Eu não consigo. Então, eu risco aqui. Mas eu consigo dividir também o 4 pelo 4. Opa. Então, quanto é 4 dividido por 4? É 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo sempre dará 1. Então, veja. Essa tabelinha aqui está os divisores de 4. Por quê? Porque é quem consegue dividir o número 4. E que neste caso são os números 1, 2 e 4. Ou, se eu já soubesse a minha tabuada, eu já poderia dizer que são os divisores rapidinho. Por quê? Eu sei que 1 vezes 4 dá 4. E também sei que 2 vezes 2 dá 4. Então, os divisores é 1, 2 e 4. Pronto. Quem são os divisores de 12? Usando essa ajuda da tabuada, né? Nós sabemos que 1 vezes 12 vai dar 12. 2 vezes 6 dá 12. E 3 vezes 4 dará 12. Então, ó, quem são os divisores? 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Por quê? Se eu sei que 2 vezes 6 dá 12, quando eu for dividir 12 por 6, vai dar 2. Se eu dividir 12 por 2, obrigatoriamente tem que dar 6. Assim como se eu dividir 12 por 4, obrigatoriamente tem que dar 3, porque 3 vezes 4 dará 12. Então veja, quem é que são os divisores em comum? O 1, o 2 e o 4. Mas estamos tratando de MDC, ou seja, máximo divisor comum. Quem é o maior número que está aí? É o número 4. Então, o MDC é o 4. Vejamos. Tem alguma outra forma de calcular o MDC? Sim, o algoritmo de Euclides. Parece nome estranho, mas algoritmo só quer dizer que é um processo de um cálculo numérico, um processo específico. E Euclides é o nome do rapaz que inventou. Então, vamos calcular o MDC de 4 e 12. Por que eu vou calcular novamente o MDC de 4 e 12 se eu já sei que o MDC é 4? É porque vamos fazer de um modo diferente e é sempre bom sabermos já o resultado de um para podermos comparar, né? Então veja, aqui vocês podem estar se perguntando se irei jogar um jogo da velha.
Mas não, é porque ele tem uma certa semelhança com o jogo da velha. O que é que nós fazemos? Nessa primeira parte aqui, nós colocamos o maior número entre eles, que neste caso é o 12. E nessa outra fileirinha aqui, ó, nós colocamos o outro número. Então, veja. Essa fila, e nesse sentido, nós iremos fazer uma divisão. Sempre faz uma divisão, neste caso. E aqui em cima, ó, nós colocamos os resultados da divisão. E embaixo nós colocamos o que chamamos de resto. E veja, se eu tenho que fazer uma divisão nesse sentido, o que é que eu vou fazer agora? 12 dividido por 4. Então, quanto será 12 dividido por 4? Você já vai ver que é super tranquilo, porque quando você for dividir 12 por 4, qual é o número que multiplicado por 4 dá 12? É exatamente 3, ó. Então, ó, 12 menos 12, nada. Esse é o chamado resto. E esse resultadozinho, que é o 3, é chamado de resultado ou quociente. Mas vamos ficar como resultado. Então, vejam. O resultado vai para o número acima do 4. E o resto, que é esse 0, vai para baixo do 4. Quando aqui chegar a 0, nós já temos quem é o MDC. É o número 4. Gabriel, ainda estou sem entender. Não se preocupe, vamos calcular o MDC de 6 e 21. Veja, 21 está aqui. Nós sempre colocamos o número maior neste primeiro quadradinho. E o menor número e o restante o próximo. Essa linha do meio é a linha da divisão. Então, vou dividir o 21 por 6. Quanto é 21 dividido por 6? Observe que quando eu pego o primeiro número aqui, o 2 é menor que o 6. Como o 2 é menor que o 6, eu tenho que pedir ajuda ao 1. Então vai ficar 21. E qual é o número que multiplicado por 6 dá ou chega próximo de 21? Vamos para a tabuada. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Então veja que quando eu faço 6 vezes 3, ele vai dar 18. E 6 vezes 4 irá passar de 21. Como 6 vezes 4 passou de 21, eu vou usar o 6 vezes 3. 6 vezes 3 ó, dá 18, então aparece 18 aqui. E em vez de eu fazer 1 menos 8, eu posso fazer o seguinte, ó. Desculpa, como 1 é menor que 8, eu tenho que colocar o 11 aqui, né? Em vez de fazer 11 menos 8, eu posso simplesmente fazer quanto é 8 para 11. E 8 para 11 é 3. E como veio o 11 aqui, eu diminuiria uma unidade, uma dezena, e 1 menos 1, 0. Então veja que o resto é 3. E o resultado é 3. Então, ó, aqui vem para casa dos resultados. E esse outro 3 aqui, que eu passei um traço embaixo, vai para ir para baixo. E agora, Gabriel, o que é que eu faço? Tá vendo esse resto? Ele ocupa já essa casa aqui também, ó, para eu poder fazer a próxima divisão. Se eu já dividi o 21 pelo 6, falta agora eu dividir o 6 pelo 3. E quanto é 6 dividido por 3? É 2, porque 3 vezes 2 dá 6. Então, o resultado e o resto, que é 0. Como aqui deu 0, quem é o MDC de 6 e 21? É 3. Ou seja, é o máximo divisor comum. Gabriel, ainda não entendi. Deixa eu explicar de outra maneira. Vamos lá. Quem é o MDC
de 4 e 6. Essa primeira parte vocês já souberam, né? Coloco o maior número aqui e o menor número aqui. E aí, eu sempre tenho que estar percebendo que eu vou fazer uma divisão. Quanto é 6 dividido por 4? 6 dividido por 4. Vamos lá, vamos rever a divisão. 1 vezes 4 dá 4. 6 menos 4 dá 2. O resultado dessa divisão deu 1. Mas sobrou mais gente, sobrou 2. E essa sobrazinha eu coloco aqui e repito ela aqui. E lembrando, como esse sentido e essa linha do meio é a ideia da divisão, falta eu dividir agora o 4 pelo 2. E quanto é 4 dividido por 2? Você sabe que o resultado dá 2. E como não vai sobrar mais nada, né? Eu coloco o 0 aqui. E como o 0 já chegou nessa parte aqui, eu já sei que o meu MDC é esse 2. Então, o MDC de 4 e 6 é 2. Então, nós sabemos que da mesma forma do MMC, não irá vir dizendo assim, calcule o MDC de 5 e 4, por exemplo. Vai ter que calcular para perceber numa resolução problema. Então veja o seguinte. Exemplo. 2 tubos de 4 metros e 6 metros vão ser cortados em pedaços de mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível. Qual deve ser a medida de cada um? Veja, MDC. Quando aparece o nome divisor, já traz uma ideia de repartir, de divisão, de cortar. Então, posso perceber que as palavras, os 2 tubos vão ser cortados, ó. E outra palavrinha, ó, pedaços de mesmo comprimento, já refere-se a MDC. E uma outra ajuda neste problema é que ele fala o seguinte, ó, comprimento maior possível. Ou seja, já está dizendo, calcule o MDC, máximo divisor comum. E como eu já calculei o MDC de 4 e 6 e vi que é 12, qual deve ser a medida de cada um? 2 metros. Espero que tenha entendido e até a próxima.